Amém, amados, a graça e a paz, muito bom dia. Chegamos hoje, com a graça de Deus, ao quarto dia da nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. E eu quero aproveitar para fazer um convite para você, para estar participando conosco, todos os dias aqui no templo, das 6 às 8 horas da manhã, desse tempo de oração. Tem sido maravilhoso o que Deus tem feito e o que Deus tem falado aos nossos corações. Tá? A mensagem de hoje, a quarta mensagem dessa série de pequenas mensagens, está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 25, verso de número 14. Diz o texto: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. A cada um, de acordo com a sua capacidade. Gravem isso. Em seguida, partiu de viagem. Aquele que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também aquele que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas aquele que tinha recebido apenas 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Aquele que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor então respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também aquele que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor então respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio aquele que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor então respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no àquele que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá ali choro e ranger de dentes. Queridos, Jesus ele era um mestre extraordinário e ele usava a parábola como uma das suas ferramentas de ensino. E essa parábola que acabamos de ler, ela vai falar exatamente sobre o reino de Deus. E Jesus aqui ele transmite algumas informações importantíssimas que estão ligadas à necessidade de servir com toda diligência, aguardando aqui a vinda do Senhor. E o Senhor está voltando. Jesus aqui ele apresenta as características do reino dele e ele usa a figura de linguagem de o talento. E o que é, pastor, o talento? O talento ele era uma medida de peso que posteriormente veio a se tornar uma unidade monetária, um objeto de troca, de compra, E um talento ele equivalia a 6.000 denários. E um denário era o valor que um trabalhador ele ganhava por dia. Então, olha a importância e o peso de um talento. Posteriormente, por influência dessa própria parábola, esse nome, talento, ele passou a significar também uma habilidade ou um dom natural. O Senhor que essa parábola está relatando, o Senhor desses servos, ele é o próprio Cristo, Ele representa aqui Jesus. E a volta do mestre, do Senhor, é exatamente a segunda volta de Cristo, que nós cremos que está para acontecer, Nós temos pregado muito isso, falando que Jesus está voltando e nós cremos nisso. Então, perceba que essa parábola, ela tem uma revelação muito profética para nós, e eu queria falar um pouquinho sobre isso, Pastor, o que então que nós podemos aprender a respeito dessa parábola? Primeira coisa que nós podemos aprender, que os talentos são distribuídos a todos. Todos recebemos de Deus algum talento. Todos nós temos aptidões naturais, variadas e diferentes cada um, E é interessante que
Cada aptidão que recebemos pode ser cultivada e desenvolvida. Nenhuma pessoa pode afirmar que não tem nada, que não recebeu nada de Deus. Ninguém pode afirmar isso. Segunda coisa que nós aprendemos é que os talentos são distribuídos na medida da nossa capacidade. Os servos receberam quantidades diferentes, de talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e o último recebeu 1. Os talentos foram dados de acordo com a capacidade de cada um. Nós, queridos, somos diferentes uns dos outros, Não apenas temos aptidões, dons diferentes, mas também temos capacidades variadas. E cada um ali recebeu o quanto podia desenvolver. E por isso, nós não devemos invejar, pessoas que receberam mais ou recebemos menos. No corpo de Cristo existem muitos membros e cada um deles exerce a sua função. Eu acho lindo quando Paulo diz isso, falando sobre o corpo de Cristo, e cada membro ali tem o seu papel, Então, o dedo ele cumpre a função, o braço outra, a perna outra, e todos eles são extremamente importantes ao corpo, Todos eles agem de acordo com a sua capacidade para o bem maior que é o corpo. Então, isso é muito bom saber que cada um de nós recebemos dons à medida da nossa capacidade. Outro ponto que aprendemos é que os talentos são distribuídos para serem multiplicados. Há um propósito para Deus nos entregar um talento. Os talentos não são para ser guardados, mas sim para serem desenvolvidos e multiplicados. Nós não podemos enterrar os nossos talentos, querido. Tem muita gente enterrando talento por aí. Nós somos mordomos de Deus e nós devemos cultivar, tratar bem, multiplicar, aquilo que o Senhor ele nos confiou. Todos nós, vou repetir, todos nós temos capacidade de produzir algo, seja para o nosso próprio sustento ou seja para socorrer aqueles que estão ao nosso redor. Nós não somos um membro inativo do corpo, gente. Nós estamos em atividade, nem sequer uma peça descartável da máquina. Nós fazemos parte dessa grande engrenagem que faz mover a família, a igreja, a própria sociedade rumo ao seu propósito estabelecido por Deus. E interessante que Jesus, ele elogiou ali na parábola os servos que investiram, que trabalharam e apresentaram os seus talentos em dobro. Como cada um recebeu ali o seu talento na medida da sua capacidade, Deus então, ele elogiou, porque Deus nunca vai nos cobrar além daquilo que Ele nos deu. Grava isso, gente, vou repetir. Deus nunca vai te cobrar além daquilo que Ele te deu. Entretanto, Deus espera que não haja negligência da nossa parte, em relação àquilo que Ele nos entregou. Quarto ponto, e eu já encerro aqui, é que os talentos multiplicados, eles são recompensados. Olha que coisa linda, O Senhor, ele voltou ali para um acerto de contas. Jesus está voltando para um acerto de contas com o seu povo. Os servos diligentes, aqueles que cuidaram, eles não foram apenas elogiados, mas eles também foram recompensados. Isso é lindo demais, gente. Eles entraram no gozo, na alegria do seu Senhor. Eles entraram na eternidade, Eles tomaram posse de uma riqueza incomparavelmente maior e eterna, gente. Isso é muito bom. Depois do trabalho, vem a recompensa. Depois das lágrimas, da semeadura, do plantio, vem a alegria da colheita. Nosso tesouro, queridos, não está aqui, mas ele está no céu. Nossa premiação não é nesse mundo, mas é no céu. E vai ser lindo, quando nós entrarmos naquele dia. Você já imaginou você chegando naquele grande dia, se encontrando com o seu Senhor, e Ele olhar para você e falar assim: bom está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do seu Senhor. Aleluia, gente, que coisa linda, vai ser lindo aquele dia. Mas ele também deixou uma palavra severa de repreensão para aquele servo, que estava com medo, e por causa do medo e da preguiça, ele enterrou o seu talento. Esse servo negligente, ele perdeu não só o talento, mas ele perdeu a sua própria vida. Para concluir, eu quero aqui deixar algumas perguntas para a sua reflexão. Como é que você tem desenvolvido os talentos que Deus te deu? Você tem sido diligente com aquilo que Deus te entregou? Você tem crescido e ajudado outros a crescerem? Você tem sido melhor hoje do que você foi ontem? Você tem exercido seus dons e talentos para a glória de Deus e a edificação da igreja? Você naquele dia apresentará a Deus os frutos do seu trabalho ou você chegará diante dele de mãos vazias?
Reflita nisso, tá? Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã, né, no nosso próximo dia da nossa campanha. Deus te abençoe em nome de Jesus.